Senador Jorge Viana, também não tem como não falar hoje da importância dos nossos mestres, dos nossos professores. Mas eu quero antes cumprimentar a Comissão de Meio Ambiente. Hoje foi votado o projeto de lei naquela comissão de número 150 de 2013, de nossa autoria, que dispõe sobre o plano de benefícios da Previdência para dispor sobre a contagem do período de defeso no âmbito da pesca, como tempo de contribuição e aposentadoria especial dos pescadores. A relatora, que fez um belíssimo trabalho, senadora Ana Rita. Recebi já congratulações hoje à tarde de pescadores de todo o Brasil pelas redes sociais. E eles esperam que o projeto, exatamente como fez a senadora Ana Rita no seu parecer, ele seja também aprovado lá na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto, na verdade, senhor presidente, ele acrescenta ao artigo 57 da Lei 8.213, que o período de defeso na atividade pesqueira e afins, fixado por ato administrativo ou normativo da União, será considerado como tempo efetivo de contribuição para efeito de concessão de benefícios previdenciários e será descartado no cálculo o valor do salário de benefício. Também consta dele que o Instituto Nacional de Seguro Social averbará como tempo de contribuição o período de defeso na atividade pesqueira, como aqui eu já discorri. Repito, no período de defeso, diz o projeto, que o pescador receberá do governo o salário defeso no valor do piso salarial da categoria. Este salário dará oportunidade ao trabalhador da pesca a ingressar em cursos de qualificação profissional, ministrado ou não pelo Ministério da Pesca, Ministério do Trabalho, Emprego, através de convênio com os sindicatos do ramo de atividade. Conforme afirma o projeto, o segurado que no período de defeso exercer outra atividade profissional não será excluído do registro geral da pesca. E ainda que o segurado pescador faz jus à aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Senhor presidente, quero destacar as justificativas que me levaram a apresentar esse projeto. Primeiro, nós queremos adequar a legislação previdenciária com as normas de proteção ao meio ambiente. Todo ano são fixados períodos de defeso com o objetivo de proteger a fauna marinha, fluvial e lagustre da pesca predatória. A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos de trabalhar. A fiscalização está correta e o pescador, então, procura, com esse projeto, manter qualidade de vida mínima. Ora, a proibição é de ordem pública e é motivada por decisão de governo, com base na legislação justa de proteção do meio ambiente. Assim sendo, o mesmo governo, ou seja, precisamos considerar que, além de perderem sua renda, os pescadores não fazem jus a esse período de serviços para efeitos previdenciários. Não bastasse isso, caso resolvam, nesse período, exercer outra atividade profissional em que possam ser enquadrados como segurados obrigatórios do regime geral da Previdência, são excluídos do regime geral da pesca. Como vemos, trata-se, portanto, de situação excepcional, que nos leva a outra motivação do projeto: preservar a profissão de pescador, além de garantir-lhe a contagem do tempo de contribuição durante o período de defeso, de tal forma que não percam a condição de segurados
do RGPS. Por fim, a proposta garante também que o trabalhador pescador possa se aposentar com 25 anos de atividade permanente. Por que isso? No exercício da atividade, os pescadores profissionais industriais se expõem a diversos tipos de perigos, adversidades e perdem sua validade por problemas diversos como perda de visão, perda de audição, labirintite, dores de coluna e câncer. Uma vida sem convívio social e acidentes diversos que atuam no alto mar também contribuem nesse sentido. Portanto, a aposentadoria especial é uma reivindicação mais do que justa da categoria. Acredito que a medida proposta é de inteira justiça e harmoniza totalmente as necessidades desses pescadores, ou seja, com a preservação tão desejada do meio ambiente e o homem, o ser humano. Estarei, senhor presidente, na mobilização do projeto em Itajaí, nesse fim de semana, e também Capiberibe de Baixo, Blumenau e Florianópolis. Por fim, senhor presidente, quero, usando os últimos minutos, falar sobre o Dia do Professor. Vou ficar exatamente nos 14 minutos que o regimento me garante. Não vou falar com a profundidade que o discurso exige, mas tenho que falar dos nossos mestres. Enfim, senhor presidente, a minha fala no dia de hoje se refere ao Dia do Professor, que para mim, quando eu falo do professor, estou falando da educação brasileira. É possível afirmar que o Brasil é um país em que raros são os consensos, talvez pela diversidade do povo e suas múltiplas culturas, talvez por aspectos geográficos ou mesmo históricos, com uma imensa extensão territorial e o peculiar processo histórico ainda devido à nossa fragmentação política ou fato que não são comuns entre nós. Enfim, é natural e é bom que hajam divergências e convergências, mas nesse caso há convergência. Todos nós sabemos da importância dos professores. Alguém poderia lembrar que alguns grandes temas, como a necessidade imperiosa de mitigar as diferenças sociais e regionais, buscar o desenvolvimento sustentável, também nos unifica. Investir em infraestrutura ou reduzir o chamado custo Brasil atingem consenso em parte, mas aí basta que efetuamos a pergunta fundamental: como chegar a tudo isso? E pronto, de súbito, passaremos ao consenso absoluto, sem nenhuma divergência, porque daí nós entramos na educação. E é isso precisamente o que ocorre quando o assunto é a educação. Com efeito, não há um só cidadão, um só político, ou autoridade, um só especialista, ou estudioso do tema, enfim, que não declare em alto e bom som a necessidade premente de cuidar da educação nacional. Porém, ao exercer o diagnóstico e principalmente propor soluções, estará aberta um inesgotável manancial de informações, opiniões, análises que poucas vezes produzem massa crítica suficiente para orientar decisões no rumo deste ou daquele caminho. Por isso, senhor presidente, subo a essa tribuna mais uma vez para discorrer sobre o importante trabalho desenvolvido, por exemplo, pela Fundação Victor Civita, em parceria com o Itaú BBA e a Fundação Telefônica, intitulado Contribuição para Políticas Educacionais, o qual gerou um opúsculo de divulgação denominado Pesquisas e Políticas, o que elas indicam para a educação do Brasil, publicado pela revista Nova Escola. Trata, senhor presidente, de uma análise muito bem feita, de 25 estudos realizados desde 2006 e também das políticas públicas implementadas a partir daquele ano, principalmente nessa área. Durante 8 meses, as pesquisadoras Sofia Lerche Vieira
e Heloísa Maria Vida, da Universidade Federal do Ceará, investigaram os estudos e as políticas públicas do período, tentando responder a perguntas como: o que as pesquisas em educação indicam para as políticas públicas da área? Ou os formuladores de políticas se baseiam nos resultados de estudos para tomar suas decisões? Ou como essas duas áreas, pesquisas e políticas, têm se relacionado? Enfim, senhor presidente, ao longo das últimas décadas, temos obtido significativas conquistas nos diversos segmentos educacionais. A quase universalização da educação fundamental, a ampliação vertiginosa das escolas técnicas e profissionalizantes, bem como a educação superior, aqui eu destaco o ProUni e as cotas, figuram entre elas como as avaliações externas. Por outro lado, aí vem um lado que nos preocupa muito: o piso salarial nacional, Lei 11.738 de 2008, representa uma inédita valorização para os profissionais da área, um paralelo aos mecanismos de qualificação, como o Programa Educacional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Restam, porém, muitos problemas, impasses e deficiências. Uma breve passada de olhos pelos jornais dos últimos dias mostram algumas dificuldades. Começamos pelo piso. O próprio piso salarial da classe decente, aprovada por essa casa, sancionada pelo presidente, 5 governadores apelaram ao Supremo, o Supremo disse que o piso é constitucional e, infelizmente, ainda não é cumprido. O piso salarial da classe docente, cuja vigência plena se deu apenas após longo embate que só foi resolvido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas encontra-se novamente sob cerrada discussão, pois muitos governadores questionam o índice do reajuste do piso e alegam não terem condições de pagá-lo em 2014. Em fevereiro de 2013, foi instituído o novo valor, R$ 1.567. É bom lembrar que um funcionário nosso, o auxiliar mais simples, o piso é mais de R$ 2.000. E, infelizmente, alguns estados, e eu vou ler o nome dos estados, como sempre li aqui, vou ler de novo, não pagam o piso de um professor que no nosso gabinete é o menor salário pago para o mais simples auxiliar, que tem também o seu valor, mas não tem porque o professor não ganhar pelo menos algo semelhante. Mas, enfim, senhor presidente, lembramos que naquela época da ação do Supremo, 11 estados não honravam o piso salarial: Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. As paralisações por melhores condições de trabalho e desenvolvimento na carreira também é uma constante. No Rio de Janeiro, o movimento dos professores se dá contra um plano de cargos e salários que não contou com a participação dos representantes da categoria. Sancionada pelo prefeito, a nova lei causou revolta nos docentes, o que não restou alternativa senão a greve, que já vai há mais de 2 meses. No outro plano, lembro aqui, o jornal Folha de São Paulo, com base em dados oficiais do Sistema de Avaliação da Educação Básica, mostra que a antiga prática da indicação política de dirigentes escolares, como os diretores, continua a todo vapor pelo país afora, quando deveria ser todos os diretores, no meu entendimento, eleitos democraticamente pelo voto direto. Dos 56.900 diretores de escolas públicas, 12.413, que corresponde a somente 21,8% desse universo, foram indicados, infelizmente, politicamente, ou seja, 21% foram indicados politicamente. Nessas escolas, infelizmente, não se dá um distanciamento maior entre as associações de pais e a diretoria.
resultando em menor interação entre a escola e a comunidade e em níveis reduzidos de engajamento na busca de melhorias. Enfim, senhor presidente, temos ainda outro número igualmente preocupante. O Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, no ano de 2012, revelou que 30% dos cursos de educação superior na área de humanidades e ciências sociais aplicadas estão abaixo da média nacional por terem recebido o conceito 1 ou 2, ambos considerados insatisfatórios. De resto, no ranking internacional, comparativas, continuamos a patinar em posição não muito positiva. Senhor presidente, como podemos constatar, temos pela frente um enorme desafio de encontrar soluções técnicas e pedagógicas de qualidade que preencham ainda pré-requisitos políticos e práticos que os tornem execuíveis. O trabalho Contribuições para Políticas Educacionais levantou, senhor presidente, os principais achados dos 25 estudos analisados e construiu a convergência entre eles, consumada em 8 propostas para a área. A primeira proposta encontra ampla aceitação nos meios acadêmicos e já foi testada em países que lograram obter uma educação de alta qualidade, como a Coreia do Sul e a própria Finlândia. Trata-se, aqui eu volto ao tema do motivo da minha fala, eu falei do conjunto do tema educação, trata-se de valorizar os professores e a equipe escolar em um esforço que compreende não apenas a melhoria salarial, como também as formações continuadas para docentes e gestores, a atratividade da carreira, a atualização e melhoria dos currículos, a integração do pessoal de apoio e da comunidade, aí incluídos principalmente pais, alunos e professores. Nos últimos anos, temos conferido maior atenção à avaliação externas, mas ainda nos falta utilizá-las como uma ferramenta eficaz para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. O país tem gerado análises que refletem o desempenho dos estudantes, mas ainda há um longo caminho para transformar esses dados em informação de utilidade pedagógica dentro de um período de tempo razoável. Nesse sentido, ainda preocupa, senhor presidente, por exemplo, que 47% dos coordenadores pedagógicos sequer conhecem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de sua escola, um indicador criado em 2007. Muito se fala em incorporar tecnologia à dinâmica da sala de aula, mas essa não é uma tarefa fácil. Primeiro, as ações nessa área precisam ser descentralizadas e focadas no profissional que está na ponta, isto é, o professor. É necessário igualmente que haja material pedagógico de boa qualidade e um suporte adequado às escolas, seja quanto à qualificação do professor, seja quanto ao fornecimento de infraestrutura material e, naturalmente, um salário decente. No fundo, fazer convergir toda a escola para o conceito de cultura digital, com sua inerente conectividade, espírito colaborativo e interatividade, constitui um grande e importante passo, mas que requer para a sua execução uma significativa pré-aprendizagem. Outro ponto que destacamos é a ausência de uma efetiva integração entre todos os setores do campo escolar, ou seja, do campo da educação. Senhor presidente, eu me comprometi a ficar no tempo, então termino dizendo só que nós todos temos que trabalhar como nunca. Avançamos na educação, avançamos, triplicamos o número de escolas técnicas, triplicamos o número de universidades, avançamos no ProUni, nas cotas, mas sem sombra de dúvida, a grande mola propulsora do país é a educação. Por isso, nesse dia que se fala muito em educação e nos professores,
eu quero também dizer que eu concordo com toda a análise feita nas 3 pesquisas que constam aqui, que tem que investir no professor. Salário, infraestrutura, consequentemente, condições de trabalho para que ele possa exercer a sua função de forma qualificada e ter, como eu diria, qualidade e padrão de vida que vai apontar caminhos melhores para toda a nossa juventude, para toda a nossa gente. Senhor presidente, viva os professores, vida longa e uma vida cada vez melhor para o tema educação. E aí eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus 2 pronunciamentos. Fiquei nos meus 20 minutos.